Shalom Avrahá. O Rebbe pediu para a gente ter no carro uma kupat tzedakah, um chumash, um telim, um tanya. O chumash é a tradução dos 5 livros de Moshe Rabbeinu, e a nossa Parashat Vayetchanan, ela vai nos contar novamente sobre os 10 mandamentos que foram dados em Parashat Yitro. O primeiro dos 10 mandamentos é Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Me'eretz Mitzrayim Mibeit Avadim. Ou seja, eu sou Hashem, seu Deus. A gente fala Hashem para se referir a Deus, porque não pode falar o nome de Deus em vão. Eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Mibeit Avadim, da casa dos escravos. Então, esse primeiro mandamento, ele vem nos ensinar que Deus é único, unicidade divina. Então nós temos que ter fé em Deus. Esse primeiro mandamento foi dito pelo próprio Deus. Ele vem nos repassar o que a gente chamaria de emuná, de fé. Ou seja, você tem fé em quem? Você tem fé em Deus. Então, por que o primeiro mandamento ele já não aparece dizendo Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus? Porque ele tem que acrescentar que te tirou da terra do Egito. Essa palavra Mitzrayim em hebraico é uma palavra que representa Metzarim vegvolot. Ela representa limites. Ou seja, Mitzrayim em hebraico é Leshon Metzarim. Ela quer dizer, é uma linguagem de limites. Ou seja, assim, Deus me livre, uma pessoa que está paraplégico numa cama, ele está limitado. Uma criança que está brincando na rua não tem limites. Então, o que a pessoa quer, o que a pessoa pede para Deus? Você pede para Deus, eu quero ser como uma criança brincando na rua, não quero ser, Deus me livre, um paraplégico na cama. Por isso que quando a gente pede no Tfilat Atal, a gente pede Lechaim velo lemavet. Diz o Rav Moshe Weber, porque está escrito para a vida e não para a morte. Então o Rav Moshe Weber foi um grande tzadik que viveu em Jerusalém. Eu pegava um ônibus de Shevadik Chabad, viajava 2 horas para Jerusalém em 1978 para fazer uma pergunta para ele, uma pergunta de Zohar, e ele era a única pessoa que me respondia que eu via que realmente a resposta tem a ver com a pergunta, porque é resposta. Então, a gente costuma judaico que as esposas sabem tudo, né? A mulher sabe tudo. Então, qualquer coisa eu pergunto para minha mulher, uma resposta ela sempre vai me dar. Mas, quando eu tinha uma pergunta de Zohar, naquela época ainda não era casado também, né? Mas, quando eu tinha uma pergunta de Zohar, aí eu não tinha para quem perguntar, eu tinha que viajar até Jerusalém para perguntar para o Rav Moshe Weber. Ele era um grande tzadik, e uma vez me contou o meu Rosh HaKollel, o Rav Avram Cohen. Ele me contou que ele estava com uma delegação, foram para o Rebbe, e então estava lá o Rav Avram Cohen junto com todos os grandes rabinos de Jerusalém, e eles falaram para o Rebbe de Lubavitch, falaram que o Rav Moshe ele não é tão Chabad assim, eles não querem que ele seja uma espia na Yeshiva. E o Rebbe falou, tenho um Hassid em Jerusalém e é o Rav Moshe Weber. Aí eles falaram, mas ele é meio gago, difícil de entender ele. Ele pensava muito rápido, não conseguia falar na velocidade que ele pensava, então gaguejava. Aí o Rebbe falou, é o suficiente olhar para ele
para pegar Irat Shamayim, para pegar temor a Deus. E ele era uma pessoa que sempre você ia ver ele alegre e feliz. Então isso que é temor a Deus. O que é temor a Deus? Deus é a essência do bem, é o lado bom. Se você tem temor a Deus, quer dizer que você está alegre e feliz. Agora, se você está triste, deprimido, é a citra achara, é o lado impuro. Aí não é temor a Deus. Temor a Deus quer dizer você se sente na frente de Deus. Então você está alegre e feliz, que Deus é a essência do bem. Então por isso que os 10 mandamentos eles começam com essa frase, que o próprio Deus ele diz: Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem seu Deus, que te tirou do Egito, que era a terra dos limites. Então diz o Rav Moshe Weber, porque na Tfilat Atal a gente pede Lechaim velo lemavet, para a vida e não para a morte. Se é para a vida, ele explica, já não é para a morte. Se é para a morte, não é para a vida. Então por que a gente fala as duas coisas, para a vida e não para a morte? Já é o suficiente falar ou para a vida, já é o suficiente falar não para a morte. Ele diz que tem uma vida que ela é chamada de não morte. Ou seja, como o exemplo que eu dei para vocês, a pessoa, coitado, ele é um paraplégico, ele está deitado na cama, ele não pode se mexer, então ele não está morto, mas não é essa vida que a gente quer. Não é uma vida que ela simplesmente seja uma não morte. A gente quer uma vida que seja uma vida de verdade, entende? Uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida que ela seja vida, que ela seja vida, não que ela seja não morte. Então aqui no caso do primeiro mandamento, ele vem explícito, ele vem inteiro. Se Deus falasse somente Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem seu Deus, então o povo estava ouvindo o mandamento divino no Monte Sinai, com toda aquela shofar e todas aquelas vozes e que vinham dos 4 lados, quer dizer, era uma revelação divina para deixar uma aparência, assim, para que a pessoa se lembrasse daquilo também mais futuramente, que ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Então poderia imaginar que Deus, ele está lá em cima, Deus me livre, e eu estou aqui embaixo, porque eu estava embaixo do Monte Sinai e eu ouço Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem seu Deus. Então eu posso imaginar que a distância entre eu e Deus é muito grande. Por isso que o primeiro mandamento, para ele ser inteiro, ele está lá: eu sou Hashem seu Deus, que te tirou do Egito, que é o país dos limites, é o país onde você estava lá, um paraplégico espiritual e um paraplégico material, quer dizer, você estava limitado em tudo. Me bem estava dentro da terra da escravidão, ou seja, que você tinha outras coisas sobre você, outros donos a não ser o próprio Deus. Então, o que acontece? Na hora que Deus tirou a gente disso, quer dizer que nós e Deus temos uma união entre nós que ninguém tem. Como sempre disse o Baal Shem Tov, que o amor que Hashem tem por cada um de nós é maior do que o amor de um casal que numa idade muito avançada teve a sua criança única. Então isso não é nada ainda comparando o amor que Hashem tem por cada um de nós. Então o mandamento da fé, da emuná, quando você fala, você ouviu de Deus que eu sou Hashem seu Deus, você ouviu dele junto com isso, não pode separar uma coisa da outra, que ele é o Deus que nos tirou do país das limitações, da casa da escravidão, da casa dos escravos. Não está escrito Beit Avdut, a casa da escravidão, está escrito lá Beit Avadim, da casa dos escravos. Então, o que acontece na prática? Quando você reza, a tefilá, a reza,
ela tem que ser nessa intenção. Quando você pensa em Deus, você tem que pensar em Deus o pacote completo, que nessa intenção você não pode pensar em Deus só meio primeiro mandamento, só Anochi Hashem Elokecha, só eu sou Hashem, seu Deus. Você não pode pensar só metade do primeiro mandamento. Ou você pensa o mandamento inteiro, ou você não pensa nada que é melhor, porque se você só pensa metade do primeiro mandamento, aí já é outro Deus. Quer dizer, para ser o nosso Deus, tem que ser esse Deus que te tirou do país das limitações, que te tirou da casa dos escravos. Esse é o nosso Deus. Se você pensa só Deus, não é o suficiente. Então, o que acontece? Quando você pensa em Deus, você tem que se lembrar de todas as coisas boas que Deus fez para você. Ou seja, imagina, aqui no mundo ninguém faz nada. Deus cria e dirige o mundo a cada instante. A diferença, o conceito de criação do mundo, o conceito judaico e o conceito não judaico, eles são totalmente opostos. No conceito não judaico, os povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra a um artesão que fez um artesanato. Depois que ele fez esse artesanato, o artesanato continua existindo, mesmo que ele já morreu. Então tem artistas, pintores antigos, que os quadros deles valem uma fortuna. Esse pintor já morreu faz centenas de anos, e o quadro dele continua existindo. Quer dizer, ele durou, quantos anos de vida ele teve, cada um de acordo com a idade que ele morreu, mas o quadro dele está aqui até hoje. Então eles comparam a criação do céu e da terra assim: Deus criou o mundo, e depois que Deus criou o mundo já existe por si só, já não precisa mais de Deus. Aí, de acordo com o cristianismo, aí mataram Deus, depois Deus ressuscitou, aí nesses 3 dias que ele estava morto, aí não tinha Deus nem no céu nem na terra, e antes tinha Deus no céu, mas não tinha na terra, e ele nasceu aqui para ver o que estava acontecendo, aí ficou com Deus aqui, não tinha Deus lá. Toda a mitologia cristã, ela é baseada um pouco nisso, que a terra não precisa de Deus, a terra já existe sem Deus, a ponto do Deus ele ter que descer para a terra para ver o que está acontecendo e deixar o céu sem Deus, e depois matarem ele aqui, ficar 3 dias sem Deus nem no céu nem na terra, depois ele ressuscitar e voltar lá para cima, então ficou Deus no céu, não teve mais Deus na terra. Todas as mitologias, todas as idolatrias, todas as religiões, elas têm essa base. Só que no judaísmo não. No judaísmo, Deus, ele cria e dirige o mundo. Ou seja, hoje em dia, na nossa geração que tem o celular, a gente pode dizer que o mundo é uma projeção divina. Ou seja, todo o tempo que é como no Zoom. Então, hoje a maioria das aulas estão sendo pelo Zoom. Então, como no Zoom, todo o tempo que o Zoom está funcionando, não sei como chama isso, todo o tempo que a internet está funcionando, que a rede está no ar, então essa projeção está acontecendo. Quer dizer, então Deus está recriando o mundo a cada instante e dirigindo o mundo a cada instante. Quer dizer que cada coisa boa que aconteceu para você na sua vida foi Deus que fez. Então, no primeiro mandamento está lá: eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou do Egito, da casa dos escravos. Ou seja, mas aconteceram muitas coisas no Egito, como o próprio primeiro mandamento diz, que nós éramos escravos. Então, por que no primeiro mandamento não foi dito: olha, eu sou Hashem, seu Deus, que te deixou ser um escravo? Por que a gente não pensa nessa parte da coisa? Então, porque assim, uma boa mãe, quando a criança faz nas fraldas, para a criança tá gostoso, tá quentinho, tá gostosinho, ele não quer que troque a fralda dele. A mãe tá vendo já que vai ter assaduras e Deus me livre, a criança vai sofrer.
Então ela pega a criança, ela tira a fralda, a criança fica com frio, ela lava a criança chora, ele não quer ser lavado, estava gostoso para ele daquela maneira, até que ela tira toda a sujeirinha dele, dá uma mamadeirinha na mão dele, e o que ele vai se lembrar? Sendo que ele é uma criança é mais saudável do que nós adultos, então a criança ele vai se lembrar que a mãe deu a mamadeira, ele não vai se lembrar que a mãe trocou a fralda. Isso para ele não é importante. O que é importante para ele, é importante que a mãe deu a mamadeira para ele. Essa é a natureza humana. Então a criança não se lembra de quantas vezes a mãe escovou o dente dela, mas se lembra de um presentinho que ela ganhou da mãe. Então o que acontece com a gente é assim: Deus dirige o mundo, Deus deixou a gente morar na terra das limitações, que era o Egito. Deus deixou a gente fazer parte da casa dos escravos e Deus nos tirou de lá. O que a gente tem que pensar? Alinhar o pensamento, fazer uma retificação cerebral, como se diz antigamente. Eu morava na Sejadana, imagina a situação, cada uma que eu passei lá, que daria para escrever um livro. Eu tinha não dá nem para pensar nisso, parece que foi um filme. Eu tinha um Citroën de 72, mas isso era em 1990, e atravessava a Cisjordânia para chegar no trabalho com um Citroën de 72 em 1990. Então você imagina a situação. E aí eu passei por situações assim, que eu estava com um vazamento muito grande de óleo, chego numa oficina, o mecânico fala, tem que fazer uma retífica no motor. Retífica no motor? Mas a retífica custava mais do que o carro. Mas eu falei para ele, a retífica custa mais do que o carro. Ele falou assim, mas se não faz a retífica, o carro não é carro. Então o que acontece? O ser humano, nós somos uma alma divina que se revela no nosso intelecto. Se você não faz um alinhamento intelectual, o ser humano não é ser humano. Então a gente tem que fazer uma retificação intelectual. O que a gente tem nesse primeiro mandamento? Que lá a gente se lembra que existia um Egito que era a terra das limitações. Lá a gente se lembra que éramos escravos, fazíamos parte da casa dos escravos, fazíamos parte, não sei, não vou entrar em escravos portugueses, aí não conheço bem a história, não vou falar. O escravo judeu lá no Egito, eles moravam na própria casa. O que a gente chama isso de Beit Avadim, quer dizer que todos nós éramos escravos lá. Sendo que todos nós éramos escravos, então a gente deveria se lembrar que, olha que tristeza, a gente morou no Egito, e olha que tristeza, nós éramos escravos. No lugar disso, o que diz o primeiro mandamento? Que Deus, Anochi Hashem Elokecha, Hashem seu Deus, que eu te tirei do Egito, te tirei da casa dos escravos. Então ele mostra pra gente o que é Deus. Na nossa vida, nós tivemos muitas fraldas cheias, e muitas vezes a nossa mãe bondosa, que é Deus, teve que nos limpar. Então, a gente não vai se lembrar que, olha, eu estava com a fralda cheia. Quer dizer, eu estava cheio, minha alma estava cheia de fezes espirituais causadas pelas coisas ruins que eu fiz. Eu não tenho que me lembrar disso. Eu tenho que me lembrar que, olha, a bondade divina, que mesmo o que eu sofri, que eu próprio fiz a coisa errada, e por causa disso eu sofri, por causa disso eu trouxe para minha alma essas fezes espirituais, mas Hashem me tirou de lá, Hashem me tirou desses limites, Hashem, Deus me tirou dessa escravidão. Então o mundo, ele é como se fala,
um aglomerado, um conjunto de coisas ruins, que elas são a consequência imediata da coisa ruim que eu fiz. Como está escrito no Zohar, que o olho por olho da Torá é que na hora que a pessoa faz a coisa ruim, nessa hora é decretado para ele que ele vai sofrer relativo à coisa ruim que ele fez. Então o mundo é o conjunto desses sofrimentos, desses limites, dessa escravidão que a gente passa por ter feito a coisa ruim, e de quantas milhares de vezes que Deus tirou a gente desses limites, Deus tirou a gente dessa escravidão. Então você se lembra que você estava com dívidas e graças a Deus você saiu das dívidas. Você teve problemas de saúde, graças a Deus você saiu do problema de saúde. E faz uma lista de 500 vezes que você pegou uma doença e se livrou, e 500 vezes que você teve algum problema financeiro e se livrou, 500 vezes que você teve algum problema de outra categoria e se livrou. Então, quer dizer, o mundo é um conjunto de meu Egito, minha casa da escravidão, e Deus que me tirou do meu Egito, Deus que me tirou da casa da escravidão. Então o foco tem que ser, quando eu penso Deus, eu não tenho que pensar no sofrimento, eu tenho que pensar na saída do sofrimento. Quando eu penso em Deus, eu tenho que sentir um alívio. Falar, olha, Baruch Hashem, da mesma maneira que Ele me tirou de tantas situações impossíveis, agora Ele vai me tirar dessas também. Ou seja, diz o Rashi em Parashat Yitro que um dos motivos que Deus tinha que falar, que olha, eu sou o seu Deus que te tirou do Egito, te tirou da escravidão, um dos motivos é que na abertura do Mar Vermelho eles ficaram com uma impressão que Deus é assim, uma impressão de gevurah, de rigidez, de severidade, que olha, Deus nos salvou e olha que força, que como se diz assim, você não pode ter essa impressão de Deus. Por isso diz Rashi que agora que nos 10 mandamentos, depois que o mar se fechou sobre os egípcios, que no primeiro mandamento Hashem já explica, olha, vocês tiveram uma impressão minha que eu fiz lá, fechei o mar em cima dos egípcios, mas isso não sou eu. Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então Deus é o Deus que te tirou do Egito, não é o Deus que matou os egípcios. Deus é o Deus que te tirou da casa dos escravos, não é o Deus que fechou o mar em cima deles. Ou seja, o conceito de Deus que a gente tem que ter é esse, é um conceito que Deus, ele nos tira do aperto, Ele nos tira dos limites, Ele nos tira da escravidão, Ele nos tira das preocupações. Então isso é Anochi Hashem Elokecha, que eu sou Hashem, seu Deus, sozinho não é o suficiente. Tem que ser o versículo inteiro. Eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou do Egito, te tirou do país das limitações, te tirou da casa dos escravos. Aí, quando você pensa em Deus, nesse foco que você fala, Deus é um alívio para mim. Deus quer dizer, eu saí do meu problema, saí dos meus problemas, saí das coisas que estão me limitando, das coisas que estão me causando preocupação. Na hora que você pensa em Deus, você tem que se lembrar automaticamente, junto com o fato de você ter pensado em Deus, você tem que pensar nisso. O que é Deus? Deus é quem te tira das limitações, Deus é quem te tira das preocupações, Deus é quem te tira dos problemas. Se você não pensa o versículo inteiro, você não está pensando em Deus. Aí não é esse Deus que a intenção, não é esse Deus que a Torá chama de Deus. Se você, na hora que você pensa em Deus, você pensa só em Deus, você não pensa que, olha, é Deus, ai que alívio que agora tem alguém que me tira do Egito, tem alguém que me tira da escravidão, alguém que me tira dos problemas,
das pressões, das opressões. Se você não pensou o pacote inteiro, o Deus que você está pensando não é o Deus que está escrito na Torá. Não é o Deus do primeiro mandamento. Então esse é um detalhe importante. Quando você pensa em Deus, você sempre tem que pensar: esse é o Deus, a essência do bem, é o Deus que todo o interesse dele é me tirar das limitações, me tirar das preocupações, me tirar das opressões. Não é o Deus que ele é um telespectador do meu desespero. Ao contrário, é o Deus que me tira do desespero. Não é um Deus que está vendo eu sofrer e ele é outro, o que a Torá chama de outros deuses, quer dizer, ele é outro em relação ao meu sofrimento. Não, ou seja, não é o Deus que, Deus me livre, como está escrito em relação à idolatria, que elas são chamadas de outros deuses, porque na hora que você precisa, ela é alguém que não te conhece. Não, aqui quando você pensa Deus, você tem que pensar junto com isso, você não pode separar uma coisa da outra. Deus é Deus que me tira dos problemas. Deus é Deus que me tira das piores coisas possíveis e imagináveis. Deus é Deus que me tira da escravidão. Se você só pensa Deus e não pensa no versículo inteiro, esse Deus não é o mesmo que o nosso. Então, quando Moshe Rabbeinu fala sobre Cheza Beit Hanan El Hashem Beit Aí, e nessa mesma parashá, a Torá vem nos contar sobre os 10 mandamentos pela segunda vez. Aí a gente sabe, esse mesmo Deus, que é o Deus que ele, toda a preocupação dele é nos tirar das limitações, nos tirar das preocupações, nos tirar dos limites, nos tirar de tudo que está apertando a gente, nos tirar do aperto. Então, esse é o nosso Deus. Aí quando a gente reza, a primeira coisa tem que ter um alívio, falar: graças a Deus que eu estou conversando com a pessoa certa. Agora eu cheguei no lugar certo, agora estou conversando com a pessoa certa, estou conversando com alguém que me ama, com alguém que está preocupado em me tirar do aperto, com alguém que está preocupado em me tirar das preocupações, com alguém que toda a preocupação dele é essa. Então estou conversando com a pessoa certa. E sempre, na hora que você reza, pensar isso, quer dizer, não pensar no que você fez na fraldinha lá, as coisas erradas que a gente fez, que causaram para Deus ter que colocar a gente no Egito, que causaram para Deus ter que colocar a gente na escravidão, para nos limpar dessas fezes espirituais que nós trouxemos para nós próprios por causa das nossas transgressões. Mas ao contrário, pensar no Deus que nos tirou de tudo isso. Esse é o pensamento certo, tem que fazer retífica no cérebro. Então, porque senão o carro não funciona, né? Senão a pessoa não funciona. Se não faz a retífica, aí a pessoa não funciona. Então tem que se lembrar, sempre que você pensa em Deus, ter um alívio que, Baruch Hashem, agora já vou sair do sofrimento, já tem que me tirar do preto, tem que me tirar do sofrimento, tem que me tirar de todos os problemas. Você se lembra de Deus, você tem que se sentir aliviado. Tá certo? Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pega leve em relação a esses dias. E em relação ao Tisha B'Av, os rabinos estão dizendo que tem que perguntar para o médico, sendo que a gente vai com essas máscaras e tem o vírus e ninguém sabe muito ao certo o que é, o que não é. Tem gente que diz que está no ar, tem gente que diz que só quando alguém espirra na sua cara, e a gente não entende disso. Quer dizer, não estudamos medicina, dizem nossos sábios que a medicina da Mishnah já não servia para a época da Gemara, porque as doenças mudaram. Existia isso. O livro da medicina do rei Salomão, ele foi colocado na Gnizá pelo Hizkiyahu Amelech, pelo rei da Judeia, o Hizkiyahu,
por causa desse mesmo motivo, que a medicina da época do rei Salomão já não fez efeito na época da Judeia. O livro de medicina do Rambam já não serve para a nossa geração. Tudo que ele escreve lá de remédio já não tem efeito nenhum hoje, porque as doenças mudaram. Então, quem foi estudar para isso, por isso que a gente paga seguro de saúde, por isso que a gente vai para o médico, quem estudou medicina é o médico. Eles sabem o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e eles têm várias opiniões contrárias. E quando tem dúvida em relação ao perigo de vida, a gente tem que ser mais rigoroso. Então, se os médicos dizem que o jejum ele baixa o sistema imunológico da pessoa, então antes de jejuar tem que perguntar para o médico se pode, não pode. Assim eu vou perguntar também, cada um tem que perguntar separadamente para o médico que ele tem confiança nele. Fala que assim, por motivos religiosos, se Deus quiser já vai ter Geulah antes disso, mas vamos dizer, por motivos religiosos, quarta-feira, depois do pôr do sol, a partir do pôr do sol, até quinta-feira, depois da saída das estrelas, se você está vendo essa aula, assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, Deus me livre, não vai assistir ela o ano que vem, até lá já vai ter Geulah, Mashiach vai ter chegado, mas não vai assistir ela o ano que vem. Se Deus me livre, Mashiach não chegar o ano que vem, o Tisha B'Av, que já não aconteça, já não tenha, mas não vai, tipo assim, pegar uma aula de 2 anos atrás e ver que data era o Tisha B'Av daquela aula e jejuar naquela data. É isso que eu estou querendo dizer, agora consegui me expressar melhor. Então cada um pergunta para o seu médico, a situação não é normal, não tem que, numa hora dessas, a Torá pede para perguntar para o médico, não é, a pessoa não tem que falar, a Torá, nossos sábios falaram para jejuar, nossos sábios falaram para você cuidar da saúde também. Então tem que perguntar para o médico, isso que os rabinos estão dizendo, não adianta agora ser esperto, porque cada país está passando por uma situação diferente, e tem países que já não tem mais essa epidemia, tem países que a epidemia está no auge dela. Então não sei o que dizer, eu também vou perguntar para o médico em relação a mim próprio, e por isso cada um tem que perguntar para o próprio médico. A gente não pode dar opinião numa situação dessas. Se a pessoa, Deus me livre, jejuou e baixou a imunidade, e ele pegou a epidemia e faleceu, aí pelo judaísmo é suicídio. Então por isso, nesse caso que a gente está passando pela epidemia, tem que perguntar para o médico, não pode jejuar assim por conta própria. Então isso que eu passo, isso que estão dizendo, quer dizer, eu perguntei para um, perguntei para outro, também não é a minha opinião própria, né? Isso é o que eu estou recebendo de vários rabinos que estão falando igual. Então, se Deus quiser que Hashem já traga Geulah imediatamente, Mashiach não, e não tenha mais epidemias, Veturua Hatuma e Aver Minaharetz, já não vai mais ter coisas ruins no mundo, e aí não vai mais ter guerras, e etc, etc, como todas as profecias em relação a Geulah, e que o Tisha B'Av, que nesse ano é essa quinta-feira, que já seja uma festa, não seja mais jejum, que já se transforme na festa, que ele vai se transformar na Geulah verdadeira. Kol tov hatzlacha, briut parnassah beshefa, הרבה שמחה, שלום בית, הרבה שמחה.